A tarde dessa quinta-feira foi marcado pelo último dia de sessões ordinárias. No plenário da Câmara, os vereadores discutiram e votaram sobre projetos de lei. Logo no início, um dos projetos criou bastante discussão entre os vereadores. Vinícius Luz apresentou a proposta para que o secretário do Meio Ambiente não seja o presidente do respectivo conselho, na qual foi rejeitada pelos demais colegas. É uma pena que nós não obtivemos sucesso, mais uma vez, com relação a um projeto que eu entendo de suma importância. Os conselhos existentes no município, eles têm um papel muito importante, em que pese que às vezes as entidades ou às vezes os próprios conselheiros não deem a importância devida a esses conselhos. Eu já fui presidente de conselho quando fui secretário municipal de saúde. E entendia que naquela ocasião que isso não era compatível com a atividade do secretário, justamente porque os conselhos, a maioria deles pelo menos, tem a função de fiscalizar os atos do gestor. Então acaba que fica incompatível as duas funções. Como que você fiscaliza a você mesmo? Então, naquela ocasião, lá no nosso pleito como secretário de saúde, nós fizemos essa alteração na legislação. Quando eu assumi o meu mandato como vereador, nós começamos também a olhar os outros conselhos existentes, né? E fizemos propostas já, como foi o caso do Conselho do Turismo, em que nós tivemos sucesso, os vereadores entenderam e aprovaram para que o Conselho de Turismo não fosse presidido pelo secretário de Turismo. Tivemos o mesmo avanço na questão do Conselho de Cultura, houve um debate inclusive com a Secretaria de Cultura, através do seu secretário, e conseguimos também tirar a figura do secretário como presidente do Conselho. Agora, no caso do meio ambiente, nós apresentamos uma propositura para que o secretário de meio ambiente também não fosse o presidente do conselho, uma vez que eu entendo que o Conselho Municipal do Meio Ambiente tem um peso muito grande na administração, inclusive das verbas do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Então, é necessário ter maior transparência e um conselho presidido pelo secretário, acaba que fica na contramão, né? Fica uma coisa ambígua. E essa foi a nossa defesa. Então, é uma pena, né, que os colegas não entenderam dessa maneira e, mais uma vez, né, tivemos aí um projeto que não foi aprovado, mas nós entendemos que é um retrocesso. Nós queríamos avançar, né, para que realmente pudéssemos ter maior transparência e ética nessa questão que entendemos até que seja moral, dos secretários municipais não serem presidentes dos respectivos conselhos que devem fiscalizar as suas pastas. Dando continuidade à sessão, um projeto de autoria também do vereador Vinícius Luz foi aprovado pelos demais parlamentares, na qual ele propôs que seja realizado reparos nos bebedouros, na academia ao ar livre e nos brinquedos do Parque Ecológico JK. Gildenício Santos propôs recampeamento asfáltico em algumas ruas. Marcos Antônio solicitou que seja concedido o título de honra ao mérito para a Associação Favos. Um projeto de lei proposto pelo Executivo autoriza que proprietários que possuam mais de um imóvel paguem seus débitos de IPTU com alguns de seus terrenos ou casas. Ambos os projetos citados foram aprovados pelos vereadores. Na oportunidade, o presidente da casa, Marcos Antônio, falou sobre a reunião que teve com os pais de alunos que eram insatisfeitos com as mudanças propostas na rede municipal de ensino. Olha, Sabrina, como nós anunciamos anteriormente, que recebemos aqui na sessão do dia de ontem, os representantes dos pais nos falando da sua preocupação em relação às mudanças que foram apresentadas aos mesmos, em relação aos seus filhos que estão nas creches, né, os conhecidos CMEIs, né, os Centros Municipais de Educação Infantil. Nós nos comprometemos com os pais que hoje faríamos uma reunião às 9 horas com os representantes da Secretaria de Educação e também com os representantes dos pais. Hoje pela manhã aconteceu essa reunião às 9 horas, onde nós ouvimos as explicações, ouvimos os questionamentos também dos pais, veio a secretária de Educação, veio também a sua equipe de ajuda, né, de apoio da secretaria que coordena essas atividades,
e os pais também falaram sobre todas as questões, reclamaram, tudo que foi reclamado ontem, né, para nós vereadores, hoje foi reclamado a eles também, foi explicado a questão dos horários, que as creches não fecharão às 16 horas, como ficou propagado, principalmente por algumas pessoas aí que até sem conhecimento saíram divulgando que estaríamos fechando, o município estaria fechando creches às 16 horas, não é verdade. O professor, ele ficará até às 16 horas e os pais continuarão, as creches continuarão a funcionar como sempre funcionou no horário. Os pais que buscavam seus filhos às 17 horas continuarão a buscar seus filhos às 17 horas, não terá interrupção. E como houve essa informação que os professores parariam suas atividades às 16 horas, ficou esse entendimento que fecharia também a creche. Não é verdade. O filho que tiver lá, a criança que tiver na creche, no CEMEIS, ela estará acompanhada por profissionais também, não pelo professor, mas por monitores que são capacitados, são preparados, ou são formados em pedagogia, estão cursando pedagogia, têm conhecimento, tem onde ficam crianças menores, inclusive com 2 monitores. Então os pais ficaram satisfeitos com as respostas que foram dadas, a atenção que foi dada a eles e esclareceram muitas dúvidas. Mas tinha também um grande ponto também que o pessoal questionou, é o fim, que já está aí hoje, tem 3 CEMEIs só que tem o Jardim 2. Os demais já estão sendo adaptados, colocados somente até o Jardim 1, desde o maternal, a pré-escola, né, até o Jardim 1. Então tem 3, que é a Belinha, a Santa Rosa e o Cidália Vilela, que tem o Jardim 2. Mas os pais foram pegos de surpresa porque não esperavam que essa decisão fosse tomada e já de imediato. E nós solicitamos, eu fiz esse questionamento à secretária, pedi que para esse período de transição fosse maior, que essa mudança ocorresse a partir de 2017, e a secretária com a sua equipe se mostrou sensível a esse problema, falando inclusive da possibilidade, eles acreditam que há essa possibilidade sim de se fazer, que marcaria uma reunião então com o prefeito Humberto para discutir isso. Nós também, vereadores, estaremos com o prefeito Humberto, que está em viagem a trabalho, estará retornando nesse final de semana. A gente quer que no máximo até segunda-feira nós estejamos já conversando com o prefeito e sensibilizando ele dessa necessidade. E os pais que compareceram, 5 representantes dos pais que aqui ontem estiveram, ficaram satisfeitos, falaram que se houver esse prolongamento desse prazo de adaptação, eles ficariam satisfeitos, né? E a gente fica feliz também que foi uma conversa produtiva, que envolveu todas as partes, e a gente tem feito isso, Sabrina, na nossa gestão como presidente. Sempre que há conflito, sempre que há algum problema que é trazido à Câmara, nós temos procurado sentar na mesa, discutir para avançarmos, e com certeza houve avanço, os pais ficaram satisfeitos com essa possibilidade de se prorrogar ainda o Jardim 2 até o final do ano de 2016. Que aí quando os pais forem matricular os seus filhos no Jardim 1, ele vai ter informação, olha, a partir do Jardim 2, seu filho não estará mais aqui no CEMEI, ele estará, como as outras escolas estão fazendo, na escola de ensino regular. Então a gente entende isso, acha que é interessante, é importante, mas também, surgindo isso, surge também o questionamento dos pais em relação ao ensino integral. Porque as creches têm o ensino integral, os pais deixam os filhos no início da manhã e buscam no final da tarde. E quando for passar para o ensino regular, vai ser somente meio período. Mas a gente conversava, falava sobre isso, que hoje é tendência dos municípios e dos gestores, tanto em nível federal como estadual como municipal, de se investir mais na escola em tempo integral. Porque as creches, a ideia de creche surgiu na época da que o Brasil começou a ser industrializado. A creche era um local de acolhimento desses filhos que os pais precisavam trabalhar, o pai, a mãe, e surgiu com essa ideia. A creche acolhia os alunos, era uma forma de apoiar os pais que trabalhavam. Nos anos 80 surgiu já a ideia da questão pedagógica. Além de acolher as crianças, eles precisavam também ter um ensino pedagógico para poder já entrar também no ensino regular, já preparados, melhor preparados. E essa evolução tem acontecido muito em luta, principalmente das mulheres que vêm lutando desde os anos 70, anos 80, na questão preocupada com a qualidade da educação de seus filhos. Isso é um avanço que a sociedade tem tido, os governantes estão sendo sensíveis a isso, colocando e dedicando seu tempo aí, seus esforços e recursos maiores na educação para a educação de tempo integral.
porque o pai que trabalha, a mãe que trabalha, sabe da importância de deixar o seu filho numa escola de tempo integral, num CMEI de tempo integral, porque ele sabe que está bem guardado por profissionais, cuidado por profissionais e aprendendo as atividades que tem que aprender no dia a dia. Porque muita gente, Sabrina, pensa, e as pessoas que estão nos assistindo, a creche não é um lugar do pai que trabalha deixar os seus filhos, a creche também é um local de aprendizado. Então, há muitas pessoas que questionam, mas tem pessoas que não trabalham e deixam seu filho na creche. A creche é um direito da criança. Não é um direito dos pais, é um direito da criança. A criança precisa, principalmente com casais tendo menos filhos, 1, 2 filhos, que essa é uma tendência que está acontecendo no Brasil, a criança precisa se socializar, precisa estar nesse contexto de aprendizado juntamente com as crianças da sua idade, da sua faixa etária. Então, a gente tem que entender essa preocupação. E quem se dedica a isso são os pensadores, são os estudiosos, que vê isso e estuda a sociedade como um todo. Nossa parte é criar condições para que as pessoas fiquem satisfeitas, que os pais sejam atendidos, as crianças sejam atendidas e que nós possamos fazer o nosso papel. Como vereador, como homem público, buscar soluções para esses conflitos. E isso a gente ficou satisfeito, a reunião começou hoje às 9 horas, terminou por volta das 13 horas e avançou muito. E os pais que aqui estiveram foram os que participaram mais da sessão também, quando foram recebidos por nós vereadores, que mais falaram, que mais representou o interesse da maioria. Então, esses pais foram convidados, foram muito educados, muito corteses, inclusive trazendo informações interessantes para os vereadores, e esse avanço aconteceu em virtude disso. Quando se senta numa mesa, quando se discute, quando se debate, as coisas avançam, e nós acreditamos, quando levarmos o problema para o prefeito Humberto, que ele também será sensível e permitirá que o Jardim 2 continue ainda no ano de 2016, somente fazendo essas alterações a partir do ano de 2017.